Cadê, vó? Pega o regador pra mim! Já vou, tô levando, vó. Obrigada, minha filha, obrigada. Ô, vó, sabe o que eu tava aqui pensando? O que é, minha filha, o que é? Como é que será que é um pé de maçã? Como será que nasce uma maçã? Como será que essa sementinha vira uma árvore? Ué, maçã é uma árvore. Como é que nasce um pé de maçã? É uma árvore. Pega a semente, põe na terra e a gente planta. Sim, isso é uma boa ideia. A gente pode plantar. Vamos plantar e ver como nasce um pé de maçã. Vamos lá? Venham vocês ver também como é que nasce um pé de maçã. Nossa, Carol, que legal a sua plantação! E eu acho que vem a calhar com o que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre a primeira etapa do método científico, a etapa de observação. A observação é o elemento central de qualquer pesquisador ou jovem pesquisador. É através da observação que a gente olha o mundo ao nosso redor, a gente vê os fatos, a gente vê o que acontece e, principalmente, a gente observa problemas. E são a partir dos problemas que a gente observa que a gente vai tentar resolvê-los, utilizando o método científico. Por isso, eu falo para vocês, vamos começar a observar o mundo ao nosso redor. Veja aquilo que faz sentido para você. Veja o que você quer mudar ao seu redor. Encontre problemas e utilize a metodologia científica para solucioná-los. É muito importante dizer que a observação ela não é utilizada somente no início da pesquisa. Ela é utilizada durante toda a pesquisa. Por exemplo, a gente faz um método e a gente vai obter alguns resultados. E a gente precisa observar eles para a gente poder tirar algumas conclusões. Mas não se preocupem, a gente vai trazer isso para vocês em outros vídeos. Hoje, a gente vai mostrar para vocês a história de dois grandes observadores e cientistas de áreas completamente diferentes e que observaram o mundo ao redor deles para criarem teorias que utilizamos até hoje em dia. Vocês estão curiosos? Então vem com a gente, vai ser muito legal. Olá, pessoal! Eu sou Gregor Johann Mendel. Nascido em 1822 na Áustria, fui um monge agostiniano e sempre gostei, desde pequeno, de observar e cultivar as plantas. Foi assim que comecei minhas primeiras observações e a me fazer as primeiras perguntas. Após me tornar monge, estudei Ciências da Natureza na Universidade de Viena. Depois de muito observar, comecei a fazer minhas pesquisas com as plantas de ervilha, que me levaram a ser conhecido hoje pelas leis de Mendel, ou leis da hereditariedade, e que são usadas até hoje para explicar como ocorre a transmissão de genes para a determinação de características próprias de um ser vivo de uma geração
para outra. Foram 10 anos dedicados ao cruzamento de 22 variedades e acompanhando 7 fatores com base na cor e na forma das sementes, forma das vagens, altura do caule, entre outros. E hoje nós também vamos conhecer outro cientista, o Piaget. Olá, Piaget! Muito prazer em conhecer você. Acho que hoje você vai poder me tirar uma dúvida. Você é um grande educador, certo? E um grande cientista. Então quer dizer que educação também é ciência? Oi, Mendel, tudo bem? Prazer em te conhecer. Já ouvi muito falar de você. Meu nome é Jean William Fritz Piaget e nasci em 1896 em Neuchâtel, na Suíça. Assim como você, Mendel, também sou biólogo, mas não foi nessa área que eu fiquei conhecido. É porque, além disso, eu também sou psicólogo e epistemólogo. Fiquei conhecido na área que muitas pessoas ainda têm dificuldade em assimilar com a ciência, que são as áreas de psicologia e educação. Pois é, Mendel, eu sei, educação e psicologia também são ciência. Minha história com a ciência e observação vem de quando comecei a observar minhas filhas e meu sobrinho, e seu jeito de agir diariamente. E isso me trouxe um interesse único no que chamam de cognição humana. Vendo minhas filhas e meu sobrinho brincarem, eu comecei a observar que eles possuíam diferenças qualitativas e quantitativas quando eles pensavam e agiam. Por exemplo, eu prestei muita atenção durante o início da vida da minha filha Jaqueline e vi que a inteligência e o desenvolvimento das crianças eles viam por meio de estágios e que a educação podia ter um papel essencial nisso. Eu vi que as crianças eles agiam como pequenos cientistas que observavam o mundo ao redor enquanto interagiam com ele, continuamente adquirindo novos conhecimentos e adaptando ideias antigas. Com muitos anos de estudo e observação, eu criei a teoria dos estágios de desenvolvimento, onde eu coloquei que o desenvolvimento cognitivo ele tem 4 estágios. Essa teoria foi muito importante, porque eu a utilizei para contrapor o ensino tradicional da época, que ele era um ensino autoritário. E eu mostrei que é muito importante na educação a gente ter a interação sujeito e objeto. A aprendizagem, por meio de experimentação, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Nessa época, Mendel, obviamente não fui muito bem aceito, mas fico muito feliz de ver que as minhas observações há mais de 100 anos atrás trouxeram tantos benefícios para a nossa educação atual. Puxa, então fizemos ciência em áreas diferentes. Observar é realmente essencial para fazer ciência, não é mesmo, Piaget? Precisamos nos permitir olhar o mundo ao nosso redor, dar asas às nossas imaginações e descobrir e criar novas teorias, utilizando a ciência para comprová-las e para melhorar as coisas. Pois é, Mendel, as nossas histórias são diferentes, mas a gente mostra como a observação ela é importante para a ciência e como a gente pode encaixar isso em qualquer área. Foi muito bom te conhecer. Espero que a gente se veja em breve. Nossa, Caroline, eu tava aqui assistindo aí como é que chama mesmo aquele negócio que você falou pra mim? YouTube? Tava assistindo no YouTube aqueles homens falando de observação de ciência. Então quer dizer que eu sou meio cientista, viu? Porque eu gosto mesmo de observar e experimentar. Gosto muito de observar e experimentar. Então eu acho que eu sou um pouco cientista, viu? É, vó, não é bem assim. A senhora tem uma coisa muito importante que os cientistas têm, que é um olhar observador e curioso. Mas para fazer ciência, a gente precisa usar o método científico. É um pouquinho mais complexo, mas fique tranquila que nos próximos vídeos a gente vai explicar passo a passo de como fazer ciência. Ah, então tem todas essas outras coisas para fazer para ser cientista? Nossa, que difícil, não? É, vó, fazer ciência não é tão simples quanto as pessoas acham. Por isso que nós precisamos valorizar muito o trabalho dos cientistas, porque fazer ciência demanda tempo e demanda muito esforço. Entendi. Bom mesmo saber, viu? Bom mesmo saber. Olha, se eu fosse mais jovem, até ia querer ser cientista, viu? Depois de saber de tudo isso. Muito bom, Caroline, muito bom.
E você aí que tá assistindo o canal dessas meninas aí, ó, da minha netinha, vê se curte o canal, compartilha com os amigos, todo mundo tem que saber essas coisas aí, viu? Compartilha com os amigos e se inscreve aqui. Ô Caroline, como é que chama aquele negócio lá que vocês falam do sino? Ah, aquele sino, né? Clica aqui no sino para receber as notificações dos vídeos. Isso mesmo, vó. Se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrevam no nosso canal. Ô Caroline, tem aqui um negócio ligado. É meu computador, vó. Eu tô numa reunião com as minhas amigas do Mudando Consciência. Mas não é só as amigas não, viu? Tem 2 homens aqui. Misericórdia, que homens são esses? Quem são vocês? Oi, vó, não fica assim preocupada. Você não conhece a gente, mas a gente já te conhece, viu? Você tá super famosa na internet. Eu sou o Piaget. Caroline, você tá me colocando na internet, é? Não fica brava com ela, não. É pra uma coisa muito boa. O canal da sua neta é um sucesso. Eu sou o Piaget. Eu observei as minhas filhas e o meu sobrinho e eu criei uma teoria super importante na educação. Oi, vó! Aqui quem fala é o Mendel. A senhora não me conhece ainda, mas a senhora vai me conhecer. A gente participou do vídeo da sua neta. E eu observei muito as plantas desde pequeno. E graças a isso, eu sou responsável pelas leis de Mendel, ou leis da hereditariedade. Mas então vocês são aqueles homens que falaram no vídeo que já morreram? É a gente mesmo. Misericórdia. Caroline, vem ver isso daqui. Mendel, eu acho que a gente assustou a avó. Também tô achando. Tomara que a Carol não fique brava com a gente. Acho que não. Acho que ela vai entender. Um homem que já morreu não é possível. Gente, meninas, cadê vocês? Oi, Carol, aqui é o Mendel. Oi, Carol, sou o Piaget. Eu não acredito! Gente, a gente pesquisou sobre vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por terem ajudado a gente com esse vídeo. Muito obrigada. Foi um prazer, Carol. É muito bom a gente ter participado. A gente conseguiu mostrar um pouquinho de como a observação ela é importante para o método científico. Mas tem uma outra questão que quando a gente observa, a gente vê problemas. E aí a gente precisa criar tão famosa questão problema. Não é mesmo, Mendel? Exatamente, Carol. Eu bem sei o quanto é difícil criar questões problemas, mas com um olhar curioso, elas se tornam muito fáceis de aparecer. Nossa, é verdade. É muito importante mesmo a gente observar para criar problemas. Acho que vou falar com as meninas para a gente fazer um vídeo assim da próxima vez. Uma ótima ideia. Muito obrigada, gente. Então venham com a gente para ver o nosso próximo vídeo sobre questões problema nas diferentes áreas da ciência. Venham e vamos mudando consciência.